Pode sentar, irmãos. Queridos, abramos a Escritura no Salmo 93, 23. Salmo 23. Nós vamos, irmãos, caminhando para a penúltima exposição desse Salmo. E com a graça do Senhor, neste dia do Senhor, nós encerraremos a sua exposição. Salmo 23. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por podermos chegar a mais um dia do Senhor, podermos atender a tua santa convocação, Senhor. E então, atendendo-a, sermos, Senhor, alimentados por ti, conduzidos e instruídos, Senhor. Tem sido um bálsamo, Senhor, caminharmos por esse salmo e considerarmos detalhadamente o que o Senhor intentava quando o Senhor nos deu a nós, Senhor. E nós te louvamos por isso. Agora, Senhor, mais uma vez pedimos, manifesta a tua glória a nós, dá-nos fé, Senhor, para contemplarmos as maravilhas da tua lei, Senhor, para contemplarmos a tua beleza em tua obra e em teu cuidado para com o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos à 7ª exposição desse salmo e nós temos visto que esse salmo ele nos expõe a obra do Senhor, nosso Deus, em duas imagens, em duas ilustrações. A primeira ilustração é a de Deus como pastor que conduz o seu povo, que protege o seu povo, que alimenta o seu povo, que refrigera a alma do seu povo. E vimos todos os benefícios que o Senhor nos traz à sua igreja, ao seu rebanho, na condição de pastor. E então nós percebemos também que esse salmo apresenta uma outra ilustração para nos também ensinar sobre a obra do Senhor para com sua igreja, que é a ilustração de Deus como um anfitrião, um rei anfitrião. E aí nós vimos que esse Deus, esse anfitrião, ele opera algumas ações. O salmo nos diz, verso 5, que ele prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, e foi o que nós consideramos na exposição passada. Depois, que ele unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. E ainda, no final do salmo é dito que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham por toda a vida e, quarta ação, nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Como eu falei na exposição passada, irmãos, nós vimos que ser recebido pelo Senhor como anfitrião tem como essa implicação ele preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos, que significa um triunfo sobre os nossos inimigos, os inimigos da igreja, que não é meramente o seu vizinho, nem aquela pessoa chata com quem você convive. É o pecado, Satanás, o mundo, a morte. E nós vimos todo o consolo que isso nos traz, irmãos. Hoje nós veremos, queridos,
mais uma obra de Deus como anfitrião em favor do seu povo. Ele unge a nossa cabeça e faz o nosso cálice transbordar. É o que nos é dito aqui no verso 5, a segunda parte do verso 5. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E o que é que o Senhor nos ensina aqui, irmãos, com essa descrição da sua obra em favor da sua igreja? Ele nos ensina, irmãos, que aqueles que são recebidos por Deus recebem bênçãos espirituais, uma unção especial e a sua aceitação favorável. Aqueles que são recebidos pelo Senhor, na condição ele de anfitrião, podem ter certeza que recebem da parte dele bênçãos espirituais, resumidas aqui nessa unção e a sua aceitação favorável na sua presença. O que significa aqui, irmãos, essas duas ações? A unção, irmãos, ela era a prática comumente de derramar óleo sobre a cabeça de alguém. E ela poderia ter várias finalidades, dependendo do contexto em que ela estava sendo praticada. Ela não era praticada apenas em um contexto, mas havia alguns contextos possíveis e favoráveis para a prática da unção. Em um contexto geral, irmãos, a unção envolvia a atribuição e a ordenação para um ofício. A igreja já foi bem instruída que ninguém pode exercer um ofício se não for ordenado para tal. E na antiga aliança, o símbolo exterior que representava essa ordenação para algum ofício era a unção com óleo. Na nova aliança, não é estabelecida essa prática da unção com óleo, mas a imposição de mãos. Aquilo que a imposição de mãos é para a nova aliança era a unção na antiga aliança. Era a forma visível em que uma autoridade superior atribuía à função, o ofício, para exercer e executar aquela obra. Ou seja, irmãos, o que o Senhor está nos ensinando nesse salmo? Que aquele que é recebido por Deus como anfitrião é ungido por Ele. É ungido por Ele. E é justamente isso aqui, irmãos, que a Escritura nos ensina sobre Cristo e sobre nós, o seu povo. Lembre que o tempo todo nós estamos olhando nesse salmo, irmãos, vendo como que o Pai tratou Cristo sendo Cristo a sua ovelha, e Cristo tendo o Pai como seu pastor, como seu anfitrião, e como que então, consequentemente e inevitavelmente, isso resvala em nós, a sua igreja, como seu povo e como aqueles que são recebidos por Ele, irmãos. A palavra ungido, que a gente traduz do hebraico para o português como ungido, quando é traduzido para o grego, ela é lida como Cristo. É assim que ela significa. Ungido é Cristo. Jesus, irmãos, é o Cristo. Ele é o ungido do Senhor. Ele é aquele que o Antigo Testamento anunciou que o Senhor separaria para uma obra especial, que nenhum outro faria, apenas Ele. E aqui, irmãos, mais uma nota de rodapé importante acerca do cântico dos Salmos. Aqueles que abrem a boca para dizer que nos Salmos não se canta Cristo, ele comete um erro gravíssimo. Porque as Escrituras o tempo todo, os Salmos do Antigo Testamento estão o tempo todo falando inúmeros atributos que são aplicados a Cristo. Ele é o ungido do Senhor, é o Cristo. Ele é a rocha, ele é o alimento, ele é o escudo, ele é o pastor, o bom pastor das ovelhas. Então, meu querido, mais uma vez, você pode cantar todos os salmos do saltério, não com a percepção de que estou cantando letras caducas da antiga aliança e não estou falando o nome do meu Senhor. Você está dizendo, eu louvo o ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor? Cristo. E quem é o único Cristo? Jesus. Então, antes de dar vazão, irmãos, a esse tipo de objeção pueril, olhemos para aquilo que é óbvio no texto. Ungido do Senhor, o texto está falando justamente aqui de Cristo, irmãos. Cristo foi ungido pelo Pai para executar uma obra específica que era própria apenas dele e nenhum outro poderia executar. Qual foi a sua unção, irmãos? Ele é ungido pelo Espírito Santo. Venha comigo para Lucas 4. O próprio Cristo, irmãos,
ele aplica um texto da Antiga Aliança, Isaías, mais precisamente, que falava do ungido, do Cristo. E ele diz, sou eu esse. Hoje se cumpriu a Escritura em mim. Olha o que é dito. Lucas 4, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Ele claramente diz, irmãos, eu sou esse ungido. Porque o Senhor disse que me ungiria com o Espírito, irmãos. Nenhum homem, queridos, foi ungido em tal proporção como Cristo foi ungido pelo Espírito. O Espírito, ele foi derramado em uma proporção menor em vários homens da Antiga Aliança para executar obras específicas. O povo da Antiga Aliança o possuía, irmãos, mas nenhum o possuía como Cristo veio a possuir. Em tal proporção, sem limites, sem restrições. Ele não foi ungido com óleo, como Davi foi ungido, como os sacerdotes eram ungidos. Ele foi ungido, irmãos, com o Espírito. E é por isso que Cristo, Jesus, é chamado de o Cristo, porque ele foi ungido com o Espírito Santo. Agora a pergunta é, irmãos, por que e para que ele foi ungido? Ele foi ungido para ser capacitado e ordenado a fazer a sua obra de Messias. Mas para uma coisa específica também aqui, irmãos. Você sabe por que Cristo ele precisou ser ungido e ter o Espírito sem medida derramado sobre ele? Para que, como cabeça, recebendo todo o Espírito que lhe era digno, ele pudesse o dar à sua igreja. Eu quero que a igreja sempre lembre do padrão, irmãos, do entendimento da obra de Cristo. Tudo o que Cristo fez e foi e recebeu foi para o benefício do seu povo. Se ele recebeu o Espírito sem medida, é porque eu e você não tínhamos o Espírito. A tal ponto, irmãos, que alguns teólogos corretamente, ao analisarem todo o Novo Testamento, eles dizem, sabe qual é a maior bênção que Cristo veio conquistar para a sua igreja? Sabe aquilo que resume todas as bênçãos que o povo de Deus pode ter da parte de Cristo? Chama-se o Espírito Santo habitando no seu povo. Porque é pelo Espírito que nós temos todos os benefícios que Cristo adquiriu aplicados em nós. Pelo Espírito nós temos a consolação, nós temos a justificação, a adoção, a santificação. É o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis em nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. Nós éramos alheios ao Espírito. Éramos carnais. Mas então Cristo vem como o ungido do Senhor. Ele recebe toda a plenitude do Espírito para então poder dar à sua igreja. Sabe aquele salmo que nós cantamos? Oh, como é bom e agradável ver os irmãos unidos. Aí Davi vai falar assim: é como um óleo fino que é derramado sobre a cabeça de Arão, cai sobre suas barbas e desce a sua barba e desce até as suas golas, as suas vestes. Sabe que imagem é essa que Davi está remetendo, irmãos? Quando o sacerdote assumia a sua função, ele era ungido. E essa unção desse óleo escorria justamente da sua cabeça, ia pela sua barba e caía nas suas vestes. E por que cair sobre as suas vestes é destacado aqui, irmãos?
Porque nas vestes sacerdotais haviam 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, todo o povo de Deus ali reunido. Aquele óleo que escorria sobre a cabeça do sacerdote era derramado também sobre as tribos de Israel. O cabeça foi ungido para que o corpo também pudesse receber essa unção. É por isso, irmãos, que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, para operar a obra e ser designado para fazer aquilo com poder, mas também, em especial, para nos dar esse Espírito. O Espírito já era dele, irmãos. É o Espírito que procede do Pai e do Filho. Ele não precisava ter esse Espírito à parte, não propriamente dele, mas por nós, ele assume a nossa carne, e com nossa carne, ele recebe o Espírito. Nunca os céus e a terra tinham testemunhado a carne humana recebendo o Espírito em tal proporção, nunca. Mas ele o fez, para que então a promessa do Pai pudesse ser cumprida. Eu vou habitar com o meu povo e no meu povo. Eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito que é vida. O Espírito, irmãos, é o maior dom de Deus, o Pai, e de Deus, o Filho, a sua igreja. Ele primeiro habitou em Cristo, sem limites, para que depois ele pudesse habitar abundantemente em nós. É justamente, irmãos, essa linguagem que a Escritura usa para se referir ao povo de Deus. Nós somos os ungidos do Senhor. Venham comigo para 1 João. Capítulo 2, versículo 20 e 27. Veja como que João se refere ao povo de Deus. Ele diz: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Agora veja o versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A Escritura, irmãos, diz que o povo de Deus, aqueles que estão unidos a esse cabeça, que recebeu esse Espírito sem medida, também recebem. São ungidos. São ungidos, irmãos. Cristo foi ungido pelo Pai com o Espírito. A igreja é ungida por Cristo e pelo Pai com o mesmo Espírito. Atos 2, irmãos. Aquilo que nós temos ali em Atos 2 não é uma prerrogativa para esperar que a igreja, por todos os séculos, manifeste dons de línguas estrangeiras quando nunca fez um Duolingo ou um curso de inglês. Não. Atos 2, Atos 10 e Atos 13, onde é descrito o derramamento do Espírito Santo, é para provar que aquilo que Cristo foi dado ao seu povo. Cristo, em Atos 1, 8, diz aos discípulos: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Curiosamente, o livro de Atos está estruturado justamente nessa dinâmica. Como? O evangelho chegando em Jerusalém. E o que é derramado lá sobre aqueles que criam em Cristo? O Espírito Santo. O evangelho então chega em Samaria, Atos 10. E o que é derramado lá sobre aqueles que creem em Cristo? O Espírito Santo. Atos 13. O evangelho chega aos gentios, com o povo, os gentios daquela região. E o que é derramado sobre eles? Atos 13 nos escreve: o Espírito Santo. Pronto. A promessa que Deus havia feito, que derramaria o Espírito sobre toda a carne, judeus, samaritanos e gentios até o confim da terra, todo tipo de ser humano, não só o Israel da antiga aliança, mas todos aqueles que creram em Cristo no mundo todo, receberam o Espírito Santo.
Não é para nós ficarmos na expectativa de esperar cair um espírito aqui especificamente, a igreja começar a rodopiar e fazer coisas, não. É um padrão para provar, eu derramei. Cristo é o meu ungido. Eu o acolhi para mim e eu o ungi com o Espírito Santo. E eu estou dando à minha igreja. Não faltou ninguém. Judeus que creram, samaritanos que creram, gentios que creram, todos receberam, toda a carne recebeu o Espírito Santo. Portanto, querido, não é o caso de alguns crentes serem ungidos com superpoderes e outros não. Essa doutrina é um gravíssimo erro, irmãos. Doutrina que carismáticos e pentecostais têm ensinado, de uma unção especial, de ter um derramamento do Espírito. Essa semana a editora Nader tinha feito uma postagem há algum tempo sobre, de forma bem didática, por que eu sou presbiteriano, 10 razões. E aí essa semana uma pessoa foi lá, falta só vocês crerem no derramar do Espírito Santo. Nós cremos na doutrina bíblica. Não é de uma forma especial que você tem que esperar alguém ter superpoderes, não. A Escritura promete, todo aquele que creu no Senhor Jesus, ele recebeu dele a unção do Espírito. É inevitável. Quem se une a esse cabeça que foi ungido por Deus, vai receber essa unção. Não é facultativo. Não é um plus para os mais espirituais. É uma promessa de bênção. Aquele que é ungido recebe as bênçãos espirituais do Senhor. Assim, irmãos, nós podemos cantar esse salmo dizendo que Ele nos ungiu ao sermos recebidos em sua casa, isto é, na sua igreja. Quando algum homem, alguma mulher, jovem ou criança, velho, idoso, chega ao povo de Deus pela fé, crendo em Cristo, ele é acolhido pelo Pai. Ele recebe a unção do Espírito. Quem é recebido no número dos filhos de Deus, irmãos, e introduzido em sua casa, que é a igreja, é indubitavelmente, sem dúvida alguma, ungido pelo Senhor. Se você busca alguma unção especial, ou tem como marca dessa unção algum dom específico, extraordinário, e então espera que e coloca sobre isso a demanda sobre outros, saiba que você está gravemente errado acerca da unção do Espírito. Gravemente, irmãos. Inclusive, Paulo nos fala em Romanos 8 que a marca da unção do Espírito não é falar línguas ininteligíveis, não é pular e rodopiar, nem ficar caindo. É a santificação, é a santidade. Essa é a primeira, irmãos, significação da unção, a mais geral e a mais básica. E aqui o Salmo nos remete a isso, irmãos. Mas o Salmo também nos remete a outro aspecto da unção, irmãos. Às vezes o indivíduo ele era ungido tempos antes de poder exercer o ofício. Às vezes, para exercer imediatamente. Por exemplo, você tem Davi. Davi ele foi ungido por Samuel, mas ele não exerceu o ofício de rei imediatamente. Ele foi ungido anos antes de exercer o seu reinado. Mas aquela unção, irmãos, atuava como uma promessa de uma graça certa. Ele poderia ser ungido e exercer imediatamente, como você tem personagens na Escritura Sagrada que assim procederam, ou poderia ser ungido previamente, mas com a garantia. Você vai ocupar aquela função. Eu estou garantindo isso. A unção, então, também, irmãos, significava como uma promessa. E da mesma forma aconteceu com Cristo, irmãos. A unção de Deus sobre Cristo lhe servia de garantia de que o Pai o estabeleceria na posição de rei e de sumo sacerdote do seu povo e de que ninguém poderia tirar isso dele. De que, de fato, toda a autoridade lhe seria dada nos céus e na terra. Por quê? Porque o Pai prometeu. Qual é o exemplo prático disso, visível disso? A unção. Eu ungi prometendo que eu vou fazer. E eu vou fazer. Da mesma forma, irmãos, a Escritura nos diz que o Espírito com o qual nós somos ungidos foi nos dado como um penhor, como um selo.
E o que servia o penhor e o selo, irmãos, naquela época? Paulo diz, era uma garantia. A unção do Espírito, irmãos, sobre a igreja hoje, nesta era, é uma garantia de que Ele vai nos conduzir para a habitação eterna no novo céus e nova terra. Abra Efésios capítulo 1, por favor. É nesse texto que o Senhor nos ensina essa doutrina. Efésios 1, versículo 14. Ele diz, vamos ler o finalzinho do 13. E tendo nele crido, veja só, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. O Espírito, irmãos, é o penhor. Sua unção é um selo, dizendo, estes aqui pertencem a Cristo e ninguém pode tirá-los de sua mão, nem eles mesmos. Ele comprou, ele ungiu, ele garantiu e ele vai levá-los até o final, a consumação, irmãos. Querido, se o seu coração luta com dúvidas acerca do seu destino eterno, ou acerca do fato de se o Senhor vai lhe receber ou não, lhe acolher ou não nas mansões celestiais, olhe para as operações do Espírito que testificam que você foi ungido com Ele. Olhe para elas, olhando para Cristo. E essas operações, irmãos, mais uma vez, não são coisas extraordinárias, potentosas. Porque eu quero lembrar a igreja de que o Senhor alertou que Satanás poderia falsificar todas essas coisas extraordinárias. Você lembra o que acontece lá em Mateus 7, quando ele descreve o dia do juízo? Que todos se apresentarão diante dele e alguns dirão, Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres. Ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ora, mas isso não é só do Espírito. Não! Satanás pode falsificar tudo isso. E tem falsificado. Porque essa não é a marca que a Escritura traz. Mas aqueles que estão à direita, ele dirá, vinde benditos meu Pai. Qual é a marca deles? Fizeram a vontade de Deus. Caminharam em santificação. Isto é, tiveram as verdadeiras operações do Espírito Santo. Se você tem dúvida, meu querido, olhe para as operações do Espírito na sua vida. Olhe para o que você era e para aquilo que o Senhor está te tornando e você sabe que isso não vem de você. Você sabe da sua fraqueza. Você sabe que você não tem poder em você mesmo para fazer nada. Então, se você caminhou em santificação, e se você tem caminhado, se você tem amadurecido, se você tem sido mais firme na fé, tem estado mais disposto até para morrer por Cristo se for necessário, tem odiado mais o seu pecado, tem sido mais diligente na santificação do dia do Senhor, tem amado mais a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, qualquer que seja o fruto do Espírito, se você tem visto Ele na sua vida, mesmo que em fraquezas, lembre-se, isso serve como marca do Senhor, te dando a garantia, não se desespere, você é fraco, você vai tropeçar, mas se você está debaixo das minhas operações, as operações da graça, não as operações extraordinárias, ele pode fazer isso até com ímpios, mas a da graça é só com o crente. Você tem a garantia de que eu lhe receberei na morada eterna. Aquele que lhe ungiu quando você for recebido em sua casa é o que lhe conduzirá à eternidade, porque a unção dele é uma promessa. Mas por último, irmãos, o paralelo da unção aqui também nesse salmo, também em outro contexto, que é um contexto mais próximo, inclusive, do salmo, é o contexto do anfitrialato.
Justamente o contexto em que um homem recebe outro na sua casa. Quando o anfitrião, ele ungia um convidado. O que ele queria expressar com isso, irmãos? É uma prática um pouco esquisita para nós, porque não é próprio da nossa cultura isso. Mas para eles, irmãos, da cultura do Oriente Médio naqueles dias, isso era uma coisa básica no ser anfitrião. Quando você ungia alguém, você expressava para aquela pessoa respeito, carinho, acolhimento. Era uma forma de reafirmar: eu estou lhe acolhendo na minha casa, de livre vontade, com amor, querendo você aqui. Não é forçado, não. Né? A gente tem uma brincadeira aqui no Brasil, não sei de onde foi que inventou isso. Você bota a vassoura atrás da porta porque você não quer a visita na sua casa. Aqui é o contrário. Ele ungia para dizer: eu quero você aqui. E servia, além disso, irmãos, para refrescar. Especialmente numa região que era muito quente. Então, quando alguém chegava nesse contexto desértico, né, de uma região muito quente, você era ungido, era para refrescar, ele dá uma sensação mais agradável dentro da casa. Alguém ungido, irmãos, em uma casa, então ele tinha uma certeza: eu sou bem-quisto aqui. Você lembra como Jesus reagiu quando não lhe ungiram, quando ele foi recebido em uma casa? Vem comigo para Lucas 7. É justamente por causa de todo esse significado, irmãos, que o Senhor reprova o que aconteceu ali com esse homem que deixou de ungí-lo. Lucas 7, 46. Vamos ler a partir do versículo 43, para nós entendermos o contexto. Se formos voltar muito, irmãos, eu vou voltar aqui descrevendo, certo? O texto, antes de a gente ler. Lembremos que aqui Jesus está sendo recebido por um fariseu chamado Simão, e foi recebido na sua casa, estava jantando, e uma mulher pecadora chega por trás dos seus pés e começa a chorar e a lavar os seus pés com suas lágrimas, a enxugar os seus pés com os seus cabelos e a ungi-lo com um perfume caríssimo. E então, Simão reage assim, versículo 43. E Simão, respondendo, disse: tenham para mim... Cadê? Não, deixa eu... Aqui, verso 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Então ele reprova Jesus. Jesus então confronta Simão, dizendo acerca do amor e do perdão, e o que ela estava fazendo expressava o seu amor, porque ela foi muito perdoada. E então, versículo 44. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Percebe? Eu cheguei na tua casa e você não me ungiu com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Jesus reprova Simão, porque não ungiu com óleo. Sabe o que isso significava? Simão, você me recebeu, mas eu não sou bem-quisto por você aqui. Ela está ungindo meus pés desde que eu cheguei. Percebe, irmãos? A unção por parte de um anfitrião, ela significava justamente esse acolhimento. E é nesse mesmo sentido, irmãos, que está aqui o cálice, que é cheio até transbordar. O anfitrião, irmãos, ele enchia o cálice do convidado com a maior porção, a fim de, mais uma vez, expressar a sua aceitação. Eu quero você aqui. Tome do que é meu de melhor, e eu encho o seu cálice até transbordar. Aqui, irmãos, o encher o cálice até transbordar era justamente o paralelo com esse uso da unção. Como Calvino, ele resumiu aqui essas duas coisas, irmãos, dizendo assim: as unções com óleo eram usadas
nas mais magnificentes festas, e ninguém imaginava ser honrosamente recebido os seus convidados, se não os perfumava imediatamente com a unção do óleo. Ora, esse exuberante suprimento de óleo, bem como esse transbordar de cálice, devem ser explicados como que denotando a abundância que vai além do mero suprimento das necessidades da vida comum, pois ela expressa o enaltecimento da riqueza real. Eu te exalto como meu convidado. Em nossa cultura, irmãos, é comum ocorrer de, ao entrarmos na casa de alguém ou sermos recebidos por alguma pessoa, nós não queremos dar trabalho, não é? A gente fica todo cheio de coisa. Nós ficamos naquela angústia se somos benquistos ali ou não. E há até aquele famoso pedido de desculpa dos irmãos do interior do Rio Grande do Norte, quando saem de casa. Desculpa aí qualquer coisa. Porque a gente fica aquela preocupação. Eu sou benquista ou não sou benquista? Eu não quero causar nenhuma situação aqui. Pois bem, irmãos, o Senhor, como anfitrião, Ele faz questão de nos dar toda a certeza. Eu quero você aqui. Você é benquista em minha casa. Ao ser recebido nela, na minha casa, você não simplesmente está na minha casa, você passa a ser a minha casa. Eu habito em você e você em mim. Deus transborda, irmãos, o cálice do crente com todas as bênçãos espirituais em Cristo, a abundância, mostrando a aceitação, mas mostrando que não há limite. Não há limite, irmãos. Note que não há promessa da parte do Senhor, porque é isso que muitos querem. Muitos queriam que o Senhor transbordasse com riquezas carnais e temporais, e Ele pode fazer isso se Ele quiser, na sua sabedoria, na sua dispensação. Ele faz isso conforme a sua sabedoria for para cada um de nós. Mas uns são e outros não são. Uns têm muito, outros não têm pouco. Essa não foi a promessa do Senhor de dar abundância em toda essa era. Mas foi a promessa do Senhor, do mais rico ao mais pobre, do mais culto ao mais simples, ter a abundância das bênçãos espirituais em Cristo, confirmando a sua aceitação. Ele faz o cálice do seu povo, irmãos, transbordar. Por isso, crente, você foi aceito por Deus na sua casa. Se você creu em Cristo e colocou a sua confiança tão somente em Cristo, você foi aceito por Deus. E aí eu pergunto, quem lhe desprezou que vale a importância se você foi aceito por Deus? Por que o nosso coração, irmão, se turva tanto quando os homens nos desprezam? Quando o Senhor nos ungiu e encheu o nosso cálice para provar que nós fomos acolhidos e aceitos na sua presença. Para provar que Ele tem prazer em que nós habitemos na sua casa. Quem é que nos desprezou que valha a angústia? Não tem, irmãos. Qualquer desprezo que nós recebamos da parte dos homens, quando nós nos deparamos, irmãos, com esse texto, que Ele ungiu a nossa cabeça e transbordou o nosso cálice, ela se torna poeira. Ela se torna menos do que nada. Porque o Rei da Glória, o supremo anfitrião, me recebeu na sua presença. Agora, você que não crê no Senhor ainda, eu quero que você note toda a disposição deste anfitrião em lhe receber. Você percebe? Ele não está com cara feia se você acolhe o seu convite de entrar à sua casa, de compor a sua igreja, de ser acolhido por Ele. Ele está aqui com a jarra de vinho na mão, com a jarra do óleo na outra. Venha, venha que eu vou lhe ungir a cabeça, dizendo eu lhe acolho. Venha que eu vou transbordar o seu cálice, dizendo você é benquisto na minha presença. Se você que não crê em Cristo, venha a Ele confiado apenas nele, Ele vai lhe ungir a cabeça, transbordar o seu cálice com todas as bênçãos em Cristo, dizendo eu lhe aceito. Sem Cristo eu lhe desprezo. Sem Cristo você não é benquisto aqui.
Mas se você vem confiado em Cristo, aquele que eu ungi, aquele que eu fiz o cálice transbordar abundantemente, você será ungido também. Você terá o seu cálice transbordado. Eu lhe acolho. Tão somente você que não crê em Cristo ainda, venha. Venha. Aí você vai ver o que é um anfitrião maravilhoso. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, que texto maravilhoso, Senhor, e consolador para a nossa alma. Sabermos que nós, que a Tua palavra nos diz, que éramos alheios de Ti, Senhor, afastados do Senhor, Teus inimigos. Somos em Cristo e por causa do Cristo, aquele que primeiro foi ungido e cujo cálice foi transbordado com Tuas bênçãos, Senhor. Que nós podemos então ser aceitos, também recebermos essa unção. E também, Senhor, Teu cálice transbordado, nos expressando a Tua aceitação, Senhor. Que bendito anfitrião és Tu. Que a nossa alma se alegre com isso e com todas as implicações que isso traz para nós, Senhor. Que a nossa alma não se turve com os desprezos dos homens quando nós somos aceitos por Ti. Que o nosso coração se alegre, Senhor, com todas as bênçãos espirituais que o Senhor derrama sobre a Tua igreja, em especial com a unção do Teu Espírito derramado sobre o Teu povo, Senhor. Que experimentemos ainda mais intensamente as Suas operações, Senhor. Que experimentemos, Senhor, ainda mais intensamente as transformações e mudanças que Ele traz naqueles que Ele habita, Senhor. Nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus.